Você já ouviu falar que as baleias são mamíferos assim como nós, certo? Mas se você não consegue viver no mar, como elas conseguem? A resposta curta é que elas, assim como outros animais aquáticos, desenvolveram ao longo da evolução diversas adaptações para superar desafios, como pressões muito altas, falta de oxigênio, doenças descompressivas, osmorregulação e entre outros. Essas adaptações se concentram principalmente no sistema respiratório, circulatório e osmorregulatório. Quer escutar a resposta não tão curta sobre essa fisiologia especializada? Então continue no nosso vídeo. Para começar, apesar das baleias viverem na água, elas não respiram embaixo dela, mas elas precisam mergulhar à procura de alimento. Por isso, de tempos em tempos, elas sobem à superfície, inspiram o ar com oxigênio e expiram o gás carbônico. E durante os mergulhos é necessária uma economia do oxigênio. Para isso, ocorre a constrição dos vasos sanguíneos das extremidades dos seus corpos, ou seja, o diâmetro dos vasos diminui, para que o sangue que transporta o oxigênio seja desviado, para ter maior aporte de sangue para as partes vitais, como seu sistema nervoso e seu coração, do que nos músculos. Isso também causa o desvio do sangue dos pulmões, diminuindo a absorção de nitrogênio, que, quando inspirado junto ao O2, pode causar a formação de bolhas que viajam pelos vasos, entupindo esses, causando embolia e impedindo o fluxo sanguíneo. Isso é chamado de doença descompressiva e é fatal. Além do desvio do sangue para evitar essa doença, também ocorre a diminuição dos batimentos cardíacos em resposta à interrupção da respiração, fenômeno este chamado de bradicardia. Enquanto os batimentos de um humano variam de 60 a 100 batimentos por minuto, o das baleias podem chegar até apenas 2 batimentos por minuto durante o mergulho. Outro fator interessante é que as baleias têm uma maior capacidade de carregar, estocar e armazenar oxigênio em seu sangue, pulmões, músculos e até mesmo na sua gordura. E, devido à vasoconstrição, o pouco oxigênio disponível nos músculos é ligado à proteína mioglobina. Essa proteína é uma proteína com grande expressão em alguns músculos das baleias e que tem muita afinidade pelo oxigênio, ou seja, ela se liga a ele e o fornece durante longos períodos de hipóxia, ou seja, períodos em que há falta de oxigênio, assim podendo atender aos processos que necessitam de oxigênio. Todas essas alterações são chamadas de resposta do mergulho. Já falamos que elas mergulham à procura de alimentos, mas o que elas comem? As baleias se alimentam de zooplânctons, como os crios, de polvos e de pequenos peixes. Se você não sabe o que são esses bichinhos crios, é importante que saiba que eles são muito pequenos, principalmente em comparação com as baleias. Assim, é necessária uma quantidade muito grande deles e, para capturá-los, uma das estratégias utilizadas pelas baleias é a alimentação de estocada, em que engolfam grandes volumes de água, carregando essas presas e as filtrando, permitindo que elas comam mais, de forma que compense o gasto energético da captura. Essa economia de energia é importante para as baleias, pois seus mergulhos são feitos em apneia, o que resulta em gastos metabólicos e provavelmente tem efeitos significativos no desempenho de forrageamento por meio de uma redução na capacidade de mergulho. Ainda em relação a essa captura de alimento, o tamanho corporal da baleia influencia em quais serão os fatores para atingir tal objetivo. Com um elevado volume corporal, é possível que a capacidade de mergulho seja incrementada pelo aumento das reservas de oxigênio. Dessa maneira, ela consegue capturar uma grande quantidade de alimento em menos tempo de mergulho, e sem que seja necessário realizar muitas tentativas de captura. Mas a água salgada que as baleias engolfam nos alimentos não faz mal para elas? Na verdade, as baleias, assim como muitos outros mamíferos aquáticos, não bebem a água do mar, com exceção de acidentes. Ao se alimentar, elas expulsam a água do mar após esta entrar em sua cavidade oral e impedem a saída do alimento, assim ocorrendo a filtração. Entretanto, esses acidentes e o próprio alimento que tem alta concentração de sais poderia sim fazer mal para esses animais. Por isso, as baleias excretam a maioria desses sais, como o sódio, o potássio e o cloro, produzindo uma urina mais concentrada e evitando perda de água. E a água que elas necessitam é retirada do próprio alimento que ingerem ou de água metabólica, que é produzida a partir do seu próprio metabolismo. O que falamos aqui são só algumas de muitas adaptações que permitem a sobrevivência das baleias, um mamífero, no ambiente marinho.